Sabe qual é o maior enigma da prosperidade no século XXI? Ele começa com um debate clássico, implacável e que divide opiniões no mundo todo: Estado contra mercado. Hoje, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo para entender como funciona o grande motor do desenvolvimento econômico moderno. A questão é a seguinte: pensa bem. Se a ortodoxia está certa e o mercado livre é o único jeito sustentável de gerar riqueza de verdade, como é que a China saiu de uma miséria agrária para virar uma potência industrial monstruosa com o Estado no comando estratégico? E o contrário também é válido. Se o planejamento central é a grande solução, por que tanta economia hiperregulada por aí afunda na estagnação e na crise fiscal? É um paradoxo simplesmente fascinante. Então, para desvendar isso, nosso roteiro hoje passa por 5 pontos. 1. O grande cisma econômico. 2. O milagre industrial chinês. 3. A Coreia do Sul como arquiteta de mercados. 4. O caso do Brasil e a armadilha da estagnação. E, por fim, 5. O novo tabuleiro global. Vamos lá? Ponto número 1. O grande cisma econômico. Impostos versus qualidade. Bom, a galera ortodoxa tem um argumento fortíssimo. Eles dizem que quando o governo morde mais de um terço da riqueza nacional em impostos, rola o famoso crowding out. Basicamente, o Estado suga os recursos que deveriam estar circulando no mercado, deixando o crédito caríssimo. Ou seja, em vez do capital financiar aquela ideia genial no setor privado, ele é engolido para bancar a própria burocracia do governo. E o pior, quase sempre essa montanha de impostos é regressiva, batendo direto no bolso de quem está na ponta consumindo. Mas aí a turma desenvolvimentista levanta a mão e diz: opa, não é bem assim. Para eles, o tamanho do Estado não é o grande vilão. Olha o exemplo dos países escandinavos. Eles cobram mais de 40% de imposto e, mesmo assim, lideram quase todos os rankings globais de competitividade e bem-estar. O grande lance aqui, segundo essa visão, é a qualidade do gasto. A economia voa quando o seu imposto se transforma em educação universal e infraestrutura de ponta, e não quando vai ralo abaixo financiando privilégios ou subsídios que não dão resultado. Seguindo para o nosso ponto 2, o milagre industrial da China, base de livre mercado versus planejamento de cúpula. Como a gente explica a decolagem absurda da China depois de 1978? Pro lado liberal, o sucesso tem nome e se chama abertura. A coisa realmente andou quando Deng Xiaoping tirou o peso do Estado e criou as zonas econômicas especiais na costa do país. Eles liberaram a propriedade privada, deixaram o capital estrangeiro entrar e pronto, a destruição criativa do mercado livre fez a mágica. Para essa visão, foi a força brutal e descentralizada do capitalismo que tirou centenas de milhões de pessoas da extrema pobreza. Simples assim. Só que a visão institucionalista acha essa explicação incompleta. Eles apontam que o milagre chinês, na verdade, opera em 2 camadas totalmente diferentes. Na base, no chamado downstream, o bicho pega. É um setor privado feroz competindo loucamente no varejo e na tecnologia. É a grande máquina de gerar emprego e patentear inovação. Mas no topo, no upstream, a história é outra. O Estado mantém as rédeas curtas. O governo é dono das terras, controla o crédito através dos megabancos estatais e domina energia e os portos. Resumindo, o mercado é o motor tático, mas quem está no volante ditando a estratégia de longo prazo é o Estado. Ponto 3. Coreia. Arquiteta de mercados, política industrial cirúrgica versus competição global. A história da Coreia do Sul dá um verdadeiro nó na teoria econômica clássica, especialmente por causa dos famosos chaebols. Estamos falando daqueles impérios industriais colossais, tipo a Samsung ou a Hyundai, que hoje fabricam desde navios gigantescos até os semicondutores mais avançados do mundo. Mas como exatamente esses monstros se ergueram do zero? Imagina só, nos anos 60, a economia da Coreia do Sul era primariamente agrária. O forte dos caras era exportar arroz, alga e têxteis bem baratos. Mas no intervalo de poucas décadas, uma transição super agressiva transformou o país numa potência tecnológica dominante. E o detalhe é que durante esse salto sem precedentes, o Estado distorceu preços de propósito e blindou a indústria nacional de forma totalmente deliberada. O que explica essa guinada? Aí entra o debate. A tese liberal foca numa disciplina impiedosa de mercado. Sim, o governo deu apoio às indústrias, mas a regra era claríssima: tem que exportar e ser eficiente. Quem não desse conta da competição global ia à falência. Não tinha cheque em branco. Já o contraponto desenvolvimentista diz que o livre mercado jamais faria isso sozinho. Segundo eles, o Estado coreano literalmente inventou mercados que nem existiam lá,
Pegaram a siderúrgica POSCO, por exemplo, construíram do mais absoluto zero e trancaram a porta para a concorrência estrangeira até as empresas locais terem maturidade e força para brigar lá fora. Ponto 4. O Brasil e a armadilha, o dilema da renda média. Enquanto as nações asiáticas decolavam usando essas estratégias de planejamento e disciplina exportadora que a gente acabou de ver, grandes economias da América Latina como o Brasil bateram num teto estrutural enorme. É o que chamamos de armadilha da renda média. O cenário mostra uma estagnação crônica. A produtividade simplesmente não deslancha, sufocada por uma burocracia pesada, insegurança jurídica e, para piorar, um processo contínuo de desindustrialização precoce. Por que as coisas travam tanto? A escola liberal aponta um grande culpado, o rent-seeking, que é basicamente a busca incessante por privilégios. Num ambiente de burocracia excessiva e muita intervenção, acaba sendo muito mais barato e lucrativo para uma grande corporação gastar energia fazendo lobby em Brasília por subsídios, perdão de impostos ou proteção alfandegária, do que investir milhões em pesquisa e desenvolvimento para bater a concorrência inovando de verdade. O mérito de mercado cede lugar para os contatos políticos, o que acaba corroindo a produtividade do país de dentro para fora. Já a visão desenvolvimentista enxerga um outro vilão bem diferente, um de natureza sistêmica, a doença holandesa. O argumento deles é que se você deixa um país emergente totalmente refém das forças cegas do mercado global, a tendência natural é o país focar só em matéria-prima. Quando rola um boom das commodities, o país é inundado de dólares, o que supervaloriza a moeda local. O resultado? Os produtos manufaturados de fora ficam baratos demais, o que esmaga e destrói a indústria nacional antes mesmo de ela se solidificar. Ou seja, sem o Estado para intervir e corrigir a rota, o próprio livre mercado induz essa desindustrialização. Ponto 5. O novo tabuleiro global, mudanças geopolíticas. A gente vive hoje uma encruzilhada geopolítica fascinante e, vamos ser honestos, cheia de ironia. Porque, de repente, os lados parecem estar se invertendo. Sinais de esgotamento estão começando a pipocar no modelo rígido do capitalismo de Estado asiático, exatamente na mesma hora em que políticas industriais agressivas voltaram com tudo para o coração do Ocidente. Olha só a loucura. O lado liberal alerta que a conta do excesso de planejamento central chinês chegou. Eles estão enfrentando crises e bolhas imobiliárias monumentais, além de sufocarem o próprio setor de tecnologia, que era super vibrante, com um mar de regulações. Mas a ironia apontada pelos desenvolvimentistas é que potências como os Estados Unidos e a União Europeia, que por décadas pregaram um mercado desimpedido, hoje estão injetando literalmente trilhões em subsídios para as próprias corporações. Projetos massivos, tipo o CHIPS Act, deixam bem claro que, na corrida pelos semicondutores e tecnologias de ponta, o Ocidente trouxe o Estado correndo de volta para o centro da estratégia só para conseguir sobreviver no jogo. Então, para fechar essa nossa análise, fica aquela pergunta para explodir a cabeça e que norteia o novo cenário econômico global. Entre o mercado livre, com toda a sua agilidade e inovação descentralizada, e o Estado estrategista, com a sua visão controlada de longo prazo, quem realmente detém a receita definitiva? Afinal, qual desses modelos é que vai guiar a prosperidade do mundo pelos próximos 50 anos? Essa é a grande questão que o futuro ainda vai responder.